O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 30 anos. A Lei nº 8.069 foi assinada no dia 13 de julho de 1990 e estabeleceu os direitos das crianças e dos adolescentes. Para eles devem ser garantidas proteção integral e oportunidades de desenvolvimento em condições de liberdade e dignidade. O repórter Lélio Ramos conversou com um especialista nesse assunto. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado Ariel de Castro Alves, que é integrante do Conselho Estadual dos Direitos Humanos aqui de São Paulo. Ariel, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Câmara. 30 anos do ECA, muitos avanços, mas também muitos desafios, né? Esse estatuto, ele gerou várias mudanças legais, normativas, institucionais e também na forma do Poder Judiciário se manifestar sobre os direitos de crianças e adolescentes. Então, tivemos aí a criação de varas especializadas da infância e juventude, delegacias especializadas de proteção da criança e do adolescente em vários estados do país. Infelizmente, não temos no estado de São Paulo. Tivemos a criação de promotorias da infância e juventude, defensorias públicas da infância e juventude, centros de defesa da criança e do adolescente, os conselhos tutelares, que na verdade é o principal órgão que deve zelar pelos direitos da criança e do adolescente, que devem estar acessíveis para toda a população, são pessoas eleitas, são pessoas da comunidade que conhecem os problemas, as violações de direitos nas próprias comunidades que atuam em prol dos direitos da infância e da juventude. Tivemos mudanças significativas, como a redução da mortalidade infantil. Para você ter uma ideia, lá na década de 90, em 1990, nós tínhamos 50 mortes para cada grupo de 1.000 crianças que nasciam, em razão da mortalidade infantil ou da desnutrição. Então, elas morriam logo no momento do nascimento ou morriam depois, logo depois, na primeira infância, de desnutrição. E tínhamos, então, um número muito maior de exploração do trabalho infantil. Tínhamos, na época, mais de 5 milhões de crianças exploradas no trabalho infantil. Então, a mortalidade infantil, por exemplo, ela diminuiu dessas 50 mortes para cada 1.000 crianças que nasciam para 13 mortes para cada 1.000 crianças que nascem hoje em dia, que é um avanço bem significativo do Estatuto, gerado a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, do direito à saúde que está no Estatuto, de todo o acompanhamento à gestação, à primeira infância, previsto no ECA também. Nós temos tanto avanços, por um lado, mas grandes desafios. Para você ter uma ideia, enquanto diminuiu a mortalidade infantil, os assassinatos de crianças e adolescentes nos últimos 20 anos só têm aumentado. Atualmente, em média, 32 crianças e adolescentes são assassinadas todos os dias no Brasil. E a pandemia do novo coronavírus e o isolamento social acabaram prejudicando muitas crianças, é isso? Ano a ano, temos tido um aumento desses casos de violações. No ano anterior tinham sido 76 mil, passou para mais de 86 mil denúncias de violações. Agora, nesse período de isolamento, de distanciamento social, também nós sabemos que existe a subnotificação, porque geralmente as denúncias chegam aos órgãos de proteção, aos órgãos de investigação, por meio dos educadores, por meio dos cuidadores, principalmente quando são situações de violência doméstica, que são extremamente comuns. Em geral, no total de violências e violações, mais de 60% dos casos são de violência doméstica. Em 60% dos casos, são pais, são mães, são padrastos, são madrastas, são pessoas da convivência da criança e do adolescente que são acusadas de violações. E quem deveria proteger, muitas vezes acaba sendo o violador, acaba sendo o agressor.
Então, nesse período de distanciamento, de isolamento social, sabemos que muitas vezes crianças e adolescentes estão reféns, estão confinadas com seus próprios agressores e violadores. E nem sempre esses casos chegam aos órgãos de proteção, que nesse momento também funcionam de forma parcial. Então, existe uma dificuldade maior também da população acessar esses órgãos de proteção, de apuração, diante também do distanciamento social, diante da própria pandemia. As próprias varas também não funcionam com o mesmo funcionamento integral que funcionavam antes da própria pandemia, antes do distanciamento social. Em todos os órgãos de proteção, temos muitos funcionários que são de grupos de risco, que estão afastados. Então, tudo isso acaba também gerando um momento aí que deve chamar a atenção de toda a sociedade para que denuncie as situações, principalmente os vizinhos. Precisamos de redes comunitárias de proteção